Ok, pessoal, então assim, para quem não assistiu, né, o primeiro vídeo, eu vou reforçar aqui. Nós estamos vendo metáfora e alegoria. Eu vou um pouquinho para alegoria. Estou gravando esses vídeos agora porque as atividades que vocês estão fazendo agora já apresentam essas figuras de linguagem, tá? São figuras bem simples. Quando a gente entende é fácil, né? Vamos lá, metáfora e alegoria são duas figuras que têm representação por semelhança, tá certo? Representam o seu referente por semelhança. A alegoria, ela é uma figura um pouco mais espessa do que a metáfora, tá? Então você tem vários sentidos ali aglutinados. Naquele quadro do Gaspar Friedrich que eu mostrei para vocês antes, vou mostrar daqui a pouquinho de novo. A gente tem isso, tá? Essa alegoria é um pouco mais espessa, né? Aqui também, então vamos pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente vê uma ampulheta servindo de referência não só ao tempo, mas servindo de referência, representando justamente o percurso da vida, esse reloginho de areia, né? Tem uma música muito legal do Caetano Veloso que se chama Oração ao Tempo, em que a gente vê bem isso aqui, essa passagem do tempo, né? O tempo como uma representação do percurso da vida de cada indivíduo. Quando eu uso a ampulheta para representar isso, ela se torna uma alegoria, tá? Ela está ali entre a metáfora e a alegoria. É difícil separar em alguns momentos, pessoal, tá? O que é uma metáfora e o que é uma alegoria também. Por quê? Por que seria uma metáfora? Representação por semelhança, né? Ou alegoria. Então, da mesma forma que a areia corre, a areia passa dentro desse tubo e não para, a nossa vida também não para, ela está sempre indo para frente. Não dá para parar o relógio, né, da vida. Então isso aqui é uma representação por semelhança, certo? O Estige, né, o rio Estige, na mitologia grega, onde havia aquele barqueiro, Caronte, né, na mitologia grega, também era isso, uma alegoria. Né? Então assim, essa linha que separa a vida da morte, né, isso sendo representado como um rio muito comprido. Uma coisa que era muito interessante, as pessoas tinham o hábito de botar, nos gregos, né, tinham o hábito de botar moedas ou nos olhos ou na boca da pessoa que morria, para pagar o barqueiro, para poder atravessar tranquilo para o outro lado. Né? Quando essa mitologia surgiu, provavelmente as moedas com as quais o barqueiro era pago, tinham a ver com a justiça, com as obras da pessoa em vida. Então isso também é uma alegoria, tá? As moedas representando a obra, né? Aquilo que a pessoa fez ou não. A mesma coisa aqui, na deusa grega, romana, né? Atena, depende da representação. A deusa da justiça, que tem uma balancinha na mão e uma espada, ela tem uma venda nos olhos. É perigoso uma pessoa segurando uma espada com uma venda nos olhos, né? Pode não acontecer algo muito bom aqui, né? Mas no caso dela não. Então percebam, né? A espada serve para defender ou para ferir, para castigar. Ela tem dois usos. Por que ela está vendada aqui? Porque ela não pode ver, né, a pessoa que está na frente dela. O que ela vai fazer não é ver, o que ela vai fazer é pesar as obras. Aqui de novo, nesse mesmo sentido. Vou pesar as obras boas e as obras más, vou ver se a pessoa merece ou não, né, a justiça. E aí você julga, né, essa pessoa com a espada, ou você defende, ou você a castiga, né, com a espada. Então isso seria uma representação da justiça, uma alegoria. Então percebam como. Por exemplo, né, a gente tem a balança também, né, só a balança mesmo. Ela fica ali entre uma metáfora e uma alegoria, né, se for só a balança. Quando a gente tem essa deusa aqui, né, toda ela, a gente já tem uma alegoria, ela é um pouco mais desenvolvida. Tá? A gente vai ver figuras nos nossos exercícios, nas atividades, que a gente não sabe muito bem se é alegoria ou metáfora. Elas são provavelmente as duas coisas, estão ali no meio. Né? E são geralmente as mais bonitas, na minha opinião. Né? Aquelas que estão no meio entre uma metáfora e uma alegoria. A gente pode chamar também algumas vezes de símbolo, em alguns casos. São figuras muito bonitas. Para terminar a questão da alegoria, pessoal, a gente tem aquilo que a gente chama de gêneros alegóricos. Tá? O que seria um gênero alegórico? Um gênero que ele é todo montado, um texto inteiro, que ele é todo montado para ser uma alegoria. O exemplo mais clássico que a gente tem está na Bíblia Sagrada. São as parábolas de Jesus. Né? As parábolas de Jesus são exemplos de alegoria. Então Jesus conta uma história muito comum, por exemplo, né? Um semeador sai a semear as sementes, e essa história representa outra coisa. Aliás, a alegoria representa bem isso, pessoal. A alegoria, a etimologia da palavra é isso, tá? Significa dizer outra coisa, ou representar outra coisa. Ou seja, eu digo algo para representar outra coisa. Então a parábola seria o exemplo de um gênero inteiro, ou seja, de um texto inteiro,
todo um texto, né, que funciona como uma espécie de alegoria. Um outro caso muito comum é o caso das fábulas. As fábulas também são gêneros alegóricos, tá? Então, por exemplo, aqui eu botei uma imagenzinha da fábula do escorpião e da rã. Quem não conhece, dá uma lidinha, né? Bem legal. Na qual, né, a rã vai representar algo e o escorpião também. Geralmente os animais nas fábulas vão representar tipos de pessoas, tá? Nesse caso aqui, a rã representa uma pessoa boa. Não é uma pessoa boa, né? Uma pessoa pacífica, vamos dizer assim, que não representa mal, né, ninguém. E o escorpião, que é o símbolo da pessoa violenta. Então, quando eu consigo fazer essa transposição de sentidos, né, de um ser para outra coisa, ou seja, o escorpião representa outra coisa, a rã representa outra coisa, eu tenho aqui uma alegoria. Além disso, nós vamos ver depois, a gente tem aqui na fábula uma outra figura de linguagem que a gente chama de prosopopeia, né, personificação. É aquela coisa dos animais se comportando muitas vezes como se eles fossem humanos. Mas eles se comportam porque há essa alegoria, tá? Então há essa transposição de sentido, né? O escorpião representa um tipo de pessoa, a rã também, tá? Representa um tipo de pessoa. Há um conto, eu sempre dou o exemplo desse conto, para quem puder ler, é um conto da literatura brasileira, a gente vai trabalhar ele esse ano, no finalzinho do ano provavelmente, que se chama, aliás, desculpa gente, né? Com o 9º ano provavelmente, tá? Eu acho que talvez o 8º, que se chama A Terceira Margem do Rio, que é uma história, quem puder ler, leia, de um sujeito que pega um barco, um pai de família, ele pega um barco, ele vai para o meio do rio, e ele não vai embora nem volta para casa, ele fica ali parado. O nome do conto é A Terceira Margem do Rio. Esse conto a gente pode contar ele, a gente pode entender ele inteiro como uma espécie de alegoria também. É um conto muito bonito, tá? Ou seja, ele diz uma coisa e ele representa outra. Quando a alegoria é muito rica, é muito difícil você perceber o que é essa outra coisa que ela representa. Vira quase que uma espécie de enigma, às vezes, tá? Isso é muito comum. A gente vê isso na mitologia grega, na literatura grega antiga. Essa coisa da alegoria que é tão alegoria, ou seja, né, essa outra coisa, ela é tão complexa que se torna difícil você apontar o que ela é. Então ela quase que mergulha numa espécie de enigma mesmo, tá certo? E é isso. Pessoal, então aqui a gente acabou essa parte da alegoria, tá certo? Eu vou interromper isso aqui. E vou voltar para mais um videozinho desse tópico aqui, dessa playlist, tá certo? Tchau, tchau.